Cumprimento todos os participantes do terceiro Congresso Internacional de Pesquisadores e Acadêmicos de Iberoamérica. Eu sou Artênia Francisca Costa Martins e venho apresentar a pesquisa intitulada Prestação de Contas de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão no IFAC, Avanços, Desafios e a Perspectiva de Adoção do SUAP, elaborada por mim e pelo professor doutor Mário Sérgio Pedrosa Lobão, no âmbito do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre. Essa pesquisa foi feita sob análise crítico-reflexiva, que busca estudar o objeto a partir dos fenômenos e das transformações da realidade que dele decorrem. Foi feita análise documental e, para embasar o referencial teórico a respeito da educação profissional e tecnológica, foram utilizados autores como Frigoto, Ramos, Moura, Meirelles, Cardoso e Souza. E a respeito do desenvolvimento da tecnologia a partir do contexto pandêmico de Covid-19, foram utilizados os autores Pereira, Santos, Oliveira e Santos. Bem, os institutos federais surgiram com a proposta de unificar teoria e prática, ensinando aos seus alunos a ter um senso crítico e não só aprender teoricamente, mas também a praticar, de modo que a sua formação seja integral, de maneira que eles sejam emancipados e se dirijam ao mundo do trabalho. Portanto, existe o viés tecnológico que ensina o aluno não apenas o porquê de apertar o parafuso, mas de refletir não apenas apertar o parafuso, mas o porquê de fazer aquilo. Portanto, ensina um senso crítico, reflexivo para os seus alunos, além da prática de como fazer o trabalho, não apenas o embasamento teórico. Então, o Instituto Federal do Acre, junto com outros institutos, foi criado pela Lei 11.892 de 2008 e teve suas atividades iniciadas no ano de 2010. Entre as finalidades estabelecidas pela lei estão o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, que são indissociáveis entre si. E para isso, existe a modalidade de prática desse tripé educacional na forma de projetos. E esses projetos podem, inclusive, ser apoiados financeiramente pela instituição. Para isso, o IFAC se apoia no seu estatuto, no seu regimento geral, no seu plano estratégico e no seu plano de desenvolvimento institucional. Inclusive, o mapa estratégico contido no seu plano estratégico prevê como objetivos estratégicos três que estão associados ao objeto da presente pesquisa, que são consolidar e ampliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, potencializar os projetos de pesquisa aplicada, inovação e fortalecer a extensão. Entre as resoluções específicas que prevêem as submissões, execução e prestação de contas, existem a Resolução número 5 de 2021, específica sobre projetos de ensino, a Resolução 197 de 2014, que estabeleceu o uso do cartão pesquisador no que tange aos projetos de pesquisa, e outras previsões a respeito de projetos de pesquisa também estão contidas na Resolução número 84 de 2022, e a Resolução número 3 de 2018 prevê a regulamentação dos projetos de extensão. Para concretizar esse fomento, existem publicações de editais periódicas. Ao longo dos seus 15 anos, no âmbito do ensino, foi publicado apenas o edital número 8 de 2022 para fomento financeiro de projetos. No âmbito da pesquisa e da extensão, os editais são mais recorrentes, sendo os mais recentes para a pesquisa o edital número 12 de 2024 e para projetos de extensão, o edital número 19 de 2025. Ao longo do tempo, o IFAC estabeleceu e implementou o uso de vários sistemas para possibilitar a submissão, a execução e a prestação de contas desses projetos, sendo
estando entre eles o Sistema Integrado de Gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o OCS para submissão de projetos de pesquisa, o SIGA, o SEI, o SUAP. Atualmente, para o gerenciamento desses projetos são utilizados o sistema SEI e o sistema SUAP. Há bem pouco tempo, até o ano de 2024, também era utilizado o sistema SIGA. Então, nós já verificamos que existe uma distinção entre os ritos utilizados para os projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. O acordo de cooperação firmado entre o IFAC e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte para o uso e suporte do Sistema Unificado de Administração Pública previu que os módulos de ensino, pesquisa e extensão estariam implementados até o mês de março de 2021. No entanto, agora em outubro de 2025, esses módulos ainda não estão implementados, os de pesquisa e extensão, exceto o ensino, que está bem encaminhado na sua implementação. Em se tratando do contexto pandêmico, existiram várias normas que previram a criação de comitês para garantir a segurança dos servidores e alunos e colaboradores, suspensão de atividades, suspensão dos processos de prestação de projetos de ensino, pesquisa e extensão, suspensão de aulas, retorno das atividades presenciais, obrigatoriedade de apresentação de comprovação de vacinação, a a suspensão dessa obrigatoriedade, o retorno das atividades presencial e a obrigatoriedade do uso de máscaras. Com, Junto com essas normativas, veio a necessidade de utilização da tecnologia para possibilitar a continuidade das aulas, dos trabalhos administrativos. Então, nesse contexto, o desenvolvimento e a utilização exponencial foi das tecnologias foi extremo em todos os aspectos da vida, sobretudo no âmbito escolar. Mas houve também uma grande carência de aprendizado e de suporte para alcançar esse nível que se fazia necessário naquele momento. Mas é inegável que o contexto pandêmico empurrou as instituições para o desenvolvimento tecnológico. E foi justamente nesse período que foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica para que o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, criador do Sistema Unificado de Administração Pública, auxiliasse e cedesse o uso do SUAP para o IFAC, a fim de unificar as funcionalidades administrativas e acadêmicas em um só sistema e também de otimizar e dar mais eficácia e eficiência aos trabalhos com a uniformização de procedimentos, porque atualmente os procedimentos para a submissão, execução e prestação de contas dos projetos de ensino, pesquisa e extensão são distintos. E isso pode gerar confusão para os servidores proponentes dos projetos. Existem, inclusive, é, modelos de documentos diferentes para o ensino, a pesquisa e a extensão. Não existe uma uniformização. Um utiliza o cartão pesquisador e o outro utiliza o crédito diretamente em conta bancária. Então, há uma distinção desse rito que pode dificultar, inclusive e sobretudo, a prestação de contas desses projetos, e o uso do SWAP vai facilitar sobremaneira a, a execução e a prestação de contas dos projetos. Então, recomenda-se que o IFAC continue com a implementação desse sistema que visa unificar em um só lugar todas as atividades e padronizá-las, para facilitar e também que seja cumprida a etapa de prestação de contas de maneira mais eficaz e transparente possível, uma vez que prestar contas é um dever constitucional, para que todos os cidadãos possam acompanhar a utilização dos recursos públicos, o próprio coordenador do projeto possa exercer a sua cidadania também ao prestar contas do recurso financeiro que utilizou. Então, é benéfico em todos os aspectos.
Aqui foram algumas referências utilizadas, citando Silva e Castilho, que dizem que os documentos também explicitam os valores basilares das ações institucionais e ou os princípios norteadores do fazer pedagógico das instituições de ensino. Nós concluímos que os documentos do IFAC vêm demonstrando a necessidade e a vontade institucional de implementar melhorias, embora a passos lentos por vezes, porém existe sim esse querer institucional de aperfeiçoamento e recomenda-se que seja dada continuidade na implementação desse sistema, inclusive nos módulos pesquisa e extensão, para que melhore a forma de oferta e formação dos alunos, do trabalho dos docentes e de toda a comunidade acadêmica do Instituto Federal do Acre. Então, agradeço pela oportunidade e um bom congresso a todos.